Olá, amadinhos! Tudo bem com vocês? Preparado para mais uma aula de língua portuguesa comigo, professora Márcia Ramos Martins. Vamos lá? Vamos lá! Aula 60.1, produção de texto, né? Vamos trabalhar o texto dissertativo argumentativo, né? Vamos conhecer a estrutura e a análise de textos variados, prestando atenção na questão da coesão, coerência. Belezinha? Conhecendo a habilidade da aula. Localizar e relacionar informações em textos, identificando os elementos composicionais, inferindo sentidos, reconhecendo, interpretando e sabendo mobilizar os diferentes recursos da argumentação, ok? Vamos, aqui texto atual, vamos lá, o texto atual de hoje, né, para auxiliar essa questão, né, ampliar o seu conhecimento. Vamos abrir o leque? Então, senso crítico, senso comum versus senso crítico, como agregar conhecimento à informação. Senso crítico significa a capacidade de questionar e analisar de forma racional a inteligência. Através do senso crítico, o homem aprende a buscar a verdade, questionando e refletindo profundamente sobre cada assunto. A palavra crítica vem do grego kritikos, que significa a capacidade de fazer julgamentos. No sentido filosófico, senso crítico prende-se com o desenvolvimento de uma consciência reflexiva baseada no eu, autocrítica e no mundo. A consciência do papel social de cada indivíduo promove a capacidade de pensar sobre as verdades impostas pela sociedade dominante. Dessa forma, alguém com senso crítico aguçado não aceita a imposição de qualquer tradição, dogma ou comportamento se antes questionar. A capacidade de refletir sobre os assuntos está relacionada com a educação recebida por cada indivíduo. Existe uma ideologia dominante, conjunto de crenças, valores e opiniões, veiculada na política, religião, meios de comunicação ou outros grupos que procuram manipular as pessoas para que não questionem, para que aceitem o que lhe for imposto sem ponderar ou investigar a verdade. Então aqui está o site, né, Senso Crítico, significados.com. O senso crítico é modo de pensar da maioria das pessoas. São noções comumente admitidas pelos indivíduos. Significa o conhecimento adquirido pelo homem a partir de experiência, vivência e observações do mundo. O senso crítico se caracteriza por conhecimentos empíricos acumulados ao longo da vida e passado de geração em geração. É um saber que não se baseia em métodos ou conclusões científicas, e sim no modo comum e espontâneo de assimilar informações e conhecimentos úteis no cotidiano. O senso comum é uma herança cultural que tem a função de orientar a sobrevivência humana nos mais variados aspectos. Através do senso comum, uma criança aprende o que é perigo e a segurança, o que pode e o que não pode comer, o que é justo e o que é injusto, o bem e o mal e outras normas de vida que vão direcionar o seu modo de agir e pensar, suas atitudes e decisões. Também faz parte do senso comum os conselhos e ditos populares que são tidos como verdades e seguidos pelo povo. Por exemplo, deve-se cortar os cabelos na lua crescente para que cresçam mais rápido. Também disponível aqui,
senso comum no site significados.com. Ok? Então, amados, aqui apresentando para você a estrutura da redação do Enem, né? Que é um texto dissertativo argumentativo. Então, o que tem que ter nesse texto dissertativo argumentativo? Olha só, 3, ó. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, você vai ter a contextualização do tema, que é a indicação da tese e dos argumentos a serem explorados no desenvolvimento. No desenvolvimento, a apresentação dos argumentos de maneira organizada. Você vai selecionar o que você vai falar, o quer apresentar, quais argumentos que você vai utilizar. E na conclusão, será o fechamento do texto, né? E a apresentação da proposta de intervenção. Quem vai fazer, como vai fazer e para que vai fazer. Belezinha? Então vamos lá. Redação do Enem. Olha só, é um texto em prosa que você já tem o conhecimento de até 30 linhas. Modalidade formal de língua, ou seja, da língua portuguesa. Você vai escrever, né? E não vai desrespeitar. Você não vai desrespeitar, tem que ter respeito aos direitos humanos. E você, aluno, será avaliado em quê? Em 5 competências. Que competências são essas, né? Ó, em 5 competências. Deixa eu ajeitar aqui, ó, colocar aqui, ó, um Szinho, que tem 5 competências. Vamos conhecer uma a uma aqui para você. Na competência 1, né? Vai ser a competência 1, que é a modalidade de escrita formal da língua portuguesa, tá certo? Você vai ter que conhecer a nossa língua, você tem que saber escrever em língua portuguesa. Não adianta você querer desenvolver um texto na língua estrangeira, tá bom? Competência 2, estrutura do texto dissertativo argumentativo, você em prosa e em repertório sociocultural. Você não adianta você aqui na competência 2 escrever um texto narrativo. Aqui tem que ser dissertativo argumentativo. É aquele que você vai defender um ponto de vista. Como que você vai defender um ponto de vista? Né? Com argumentos. Respaldado nos argumentos. Belezinha? E na competência 3, você vai selecionar, vai fazer uma seleção desses argumentos, você vai articular, né? Você vai organizar e você vai interpretar todas as informações. Beleza? Na competência 4, vai ser a coesão do texto. Você vai vai fazer uso de elementos coesivos, né? Que vai fazer o mecanismo da articulação do seu texto. Tá? É claro, não adianta você usar qualquer elemento, tem que ser com um sentido adequado. Qual é a intenção, qual é a ideia que você quer fazer no seu texto? Você vai fazer uma contradição, então elemento de contradição, elemento coesivo de contradição, belezinha? Quer adicionar? Então, elementos coesivos de adição, tá bom? E a competência 5 é a parte da proposta de intervenção, que essa proposta tem que respeitar os direitos humanos, né? E como eu já falei antes, tem que ter o agente, a ação, o modo e o meio, o efeito e o detalhamento. Ok? Ó, vou mostrar aqui a técnica, né, que é a tempestade de ideias. Não sei, tá? Eu não sou boa em inglês. Vou tentar ler aqui esse nome em inglês. É o brainstorming. Ó, brainstorming. Então, vamos lá. Não, é a tempestade de ideias na língua portuguesa, que é importante, tá bom, Amadil? Então, o tema é
democratização do acesso ao cinema no Brasil. Esse é o tema. A tese é o acesso ao cinema é importante para a formação de uma sociedade mais culta. E o repertório sociocultural, e está usando o quê? O enredo do filme Cine Hollywood, que mostra a dificuldade das pessoas que habitam, na zona rural para assistir à produção cinematográfica. Belezinha? Então, o tema é o geral, que vem cobrando lá o que o Enem pede. Aí, depois, em cima desse tema, você vai desenvolver a sua tese. Ok? Então, vamos lá. Pegando essa questão da tempestade de ideia, nós temos o problema 1. Qual o problema 1 que ele vai usar? A cultura não é valorizada no Brasil. Por isso, o cinema não é acessível a todos. Qual outro problema 2 que vai ser desenvolvido, né, lá na parte lá no desenvolvimento, né, no segundo ou terceiro parágrafo, problema 2. O cinema é acessível apenas nos centros urbanos brasileiros, deixando grande parte da população, sobretudo a rural, sem acesso a esse tipo de arte. Todos. Problema 3, o alto valor do ingresso aos cinemas dificulta o acesso da população a esse espaço. Essa redação, tá? Ela tirou nota 1000, presta atenção, ó, do Enem de 2019, a nota máxima é da Isabela de Oliveira Cardoso, de Minas Gerais. Naquele tempo, 2018, ela tinha 20 aninhos, beleza? Vamos conhecer o texto, apresentando para vocês a introdução. Já mostrei todo o esquema que ela fez para fazer a redação. No caso, né? Aqui, vamos falar da introdução, que ela apresenta, né, o que ela vai desenvolver. A ideia, ela apresenta a tese, beleza? Então, aqui, ó, de modo ficcional, o filme Hollywood retrata o impacto positivo do cinema no cotidiano das cidades, dada a sua capacidade de promover o lazer, a socialização e cultura. Entretanto, na realidade, tais benefícios não atingem toda a população brasileira, haja vista a elitização dos meios cinematográficos e a falta de infraestrutura adequada nos cinemas existentes. Sendo assim, urge a análise e a resolução desses entraves para democratizar o acesso ao cinema no Brasil. Então, ela fez uso do repertório sociocultural relacionado ao tema. Qual? O Cine Hollywood, né? O filme, né? O Cine Hollywood. E você percebe também que lá na sua introdução tem a parte da tese. Olha só, a tese. Tais benefícios não atingem, ó, toda a população brasileira, haja vista a elitização dos meios cinematográficos e a falta de infraestrutura adequada nos cinemas existentes. Depois ela vai falar por que não atinge, né? E finaliza com o tema da redação, né? O assunto é que é para democratizar o acesso ao cinema no Brasil. Beleza? Introdução, apresentação. E no desenvolvimento? Vamos detectar aqui, ó, parte por parte, o problema 1, o repertório sociocultural, que ela vai fazer uso para defender o seu ponto de vista. Tá bom? Que aqui é um texto dissertativo argumentativo. Você tem que convencer a pessoa que vai fazer a correção, tá? Dizer que você está certo, que a sua ideia é boa.
Beleza? Então vamos lá para o início do desenvolvimento. A princípio, é lícito destacar que a elitização dos meios cinematográficos contribui para que muitos brasileiros sejam impedidos de frequentar as salas de cinema. Olha só o primeiro problema, né? Que ela fala que a elitização contribui que o acesso ao cinema seja dificultada. Segundo o filósofo inglês Nick Codring, em sua obra Por que a Voz Importa?, a sociedade neoliberal odierna tende a silenciar os grupos menos favorecidos, privando-os do meio da comunicação. Olha só, outro repertório sociocultural, né? Que ela usa, né, para defender o seu ponto de vista. Olha só, um inglês cita um especialista, cita um filósofo, tá bom? A par disso, é indubitável que a localização dos cinemas em áreas mais nobres e alto valor dos ingressos configura uma tentativa de excluir e silenciar os grupos periféricos, tal como disse Nick Codring. Aí ele reafirma. Nesses viés, poucos são os indivíduos que desfrutam do direito ao lazer e à cultura promovida pela cinematografia, o qual está previsto na Constituição e deve ser garantido a todos pelo Estado. Vamos conhecer agora o problema 2, né? Que é o fator que dificulta o acesso ao cinema no Brasil. Também foi introduzido no parágrafo de introdução, lá que ela apresentou 2 problemas, tá? Então, no terceiro parágrafo da redação, ela usou assim: ademais, iniciou já com um conectivo aqui, Ademais, vale postular que a falta de infraestrutura adequada para todos os cidadãos também dificulta o acesso amplo aos cinemas do país, conquanto a acessibilidade seja direito assegurado pela Carta, olha só, pela Carta Magna, é outro repertório socioeconômico, em defesa, é um outro argumento que respalda, né? E os cinemas dispunham de lugares reservados para cadeirantes, não há intérprete de Libras nas telas e a configuração das salas, pautadas em escadas. Não auxilia o deslocamento de idosos e portadores de necessidades especiais. À luz dessa perspectiva, é fundamental que haja maior investimento em infraestrutura para que todos os brasileiros sejam incluídos nos ambientes cinematográficos. Belezinha? Problema 1 já foi falado, problema 2 também. E sempre usando, tá certo? Especialistas, argumentos que vai apoiar o seu ponto de vista. E a conclusão? Olha só a conclusão. Por fim, olha, já sabe que já vai finalizar, já vai concluir. Aqui você vai conhecer o agente, a ação que ele vai fazer, como ele vai fazer, tá bom? Então, por fim, diante dos desafios supramencionados, é necessária a ação conjunta do Estado e da sociedade para mitigá-los. Nesse âmbito, cabe ao poder público, na figura do Ministério Público, em parceria com a mídia nacional, desenvolver campanhas educativas por meio de cartilhas virtuais e curtas-metragens a serem veiculadas nas mídias sociais, a fim de orientar a população e as empresas de cinema a valorizar o meio cinematográfico e ampliar a acessibilidade das salas. Outra proposta de intervenção. Por sua vez, as empresas devem colaborar com a democratização do acesso ao cinema pela cobrança de valores mais acessíveis
e pela construção de salas adaptadas. Feito isso, o Brasil poderá garantir os benefícios do cinema a todos, como relata o filme Cine Hollywood. Então, aluno, você percebe aí que aqui apresenta retomada, né, lá da introdução, para reforçar o que é necessário ser feito. Quem vai fazer, como vai fazer e para que vai fazer. E aqui a candidata fez uso de 2 propostas de intervenção. Beleza? Vamos ver a construção do parágrafo. O que é necessário? Olha só, para construir num texto dissertativo, é necessário o tópico frasal, que é aquela parte lá, a primeira frase que resume a ideia principal do parágrafo, que vai estar estará, né, lá na introdução, tá? Na hora que você vai apresentar a sua tese. A sustentação, o que é isso, né? É apresentar um repertório, né, sociocultural que reforce o tema ou a tese, no caso, no parágrafo da introdução, tá? Ou problema a ser desenvolvido, no caso, num parágrafo de desenvolvimento. Então, esse né, o repertório sociocultural, você pode utilizar na introdução, para reforçar, para dar mais apoio, entendeu? Ou no parágrafo do desenvolvimento, belezinha? Que aqui são aqueles argumentos, né, que você pode fazer por citações, né, usando especialistas da área, pode fazer uso, né, de algum filme, de alguma frase, sempre fazendo a relação. Então, esse repertório é sociocultural. A argumentação, né? A apresentação do argumento que corrobore com a sua tese, com o repertório sociocultural. É o momento de se posicionar, de mostrar o ponto de vista sobre o tópico frasal. E a conclusão trata-se do fechamento do parágrafo, em que é mostrado que os argumentos apresentados foram ao encontro da tese. Você não pode desviar, tá? Uma forma comum de fazer a conclusão é reafirmar o tópico frasal ou mesmo reforçar a necessidade de resolver o problema apresentado. Agora vamos aqui observar a questão do tópico frasal na afirmação, na sustentação, na argumentação e o primeiro problema apresentado, tá bom? Então vamos lá. O tópico frasal, ó. A princípio, é lícito destacar que a elitização dos meios cinematográficos contribui para que muitos brasileiros sejam impedidos de frequentar as salas de cinema. Então, tá bem destacadinho aqui para você, tá? O tópico frasal, a afirmação. Vamos conhecer agora a sustentação, ó, que vai dar apoio. Isso posto, segundo o filósofo inglês Nick Coldren, em sua obra Por que a Voz Importa? A sociedade neoliberal odierna tende a silenciar os grupos menos favorecidos, privando dos meios de comunicação. Olha a argumentação aí. A par disso, é indubitável que a localização dos cinemas em áreas mais nobres e alto valor dos ingressos configura uma tentativa de excluir e silenciar os grupos periféricos, tal como discute Nick Coldren. E olha só o problema aqui, ó, que dificulta. Nesse viés, poucos são os indivíduos que desfrutam do direito ao lazer e à cultura, promovido pela cinematografia, o qual estava previsto na Constituição e deve ser garantido a todo pelo Estado. Então, aqui é o primeiro problema, que ele fala que a elitização contribui para que o acesso ao cinema seja
dificultado. Belezinha? Ela que traz a dificuldade. Estratégias, né? Para parágrafo de conclusão. Olha só como você vai concluir. O que é necessário? Iniciar sempre com o que? Com conectivo, né? Conclusivo, que vai dar a ideia que você já vai estar fechando, né? A sua redação. Retomar a discussão do texto. Fazer a proposta de intervenção, ó. Agente, ação, o modo, o meio, o efeito, o detalhamento, isso é muito importante. E o fechamento do parágrafo. Você, aqui nesse fechamento de conclusão, você não pode terminar fazendo questionamento, não. Caso faça, você tem que dar a resposta. Não tem que deixar nada em aberto. Beleza? Vamos lá, amadinho. Aqui, ó. Observe aqui o fechamento da redação. Por fim, olha só o conectivo de conclusão. Diante dos desafios supramencionados, que é a retomada lá da discussão do que ele falou, dos argumentos anteriores, do que foi lá no desenvolvimento. É necessária a ação conjunta do Estado e da sociedade para mitigá-los. Nesse âmbito, cabe ao poder público, quem vai fazer? Quem é o agente? Quem vai fazer essa ação? O poder público. Na figura do Ministério Público, ó, explicando, tá dando detalhes aqui, ó. Em parceria com a mídia nacional, qual é a ação que ele vai fazer? Desenvolver campanhas educativas. Como vai ser feito? Por meio de quê? Por meio de cartilhas virtuais, curta-metragem, a serem vinculadas nas mídias sociais. Qual vai ser esse efeito da proposta 1, né? Que a proposta 1, né, que já foi falado lá no segundo parágrafo do desenvolvimento, né? Aí nós temos aqui, a fim de orientar a população e as empresas de cinema a valorizar o meio cinematográfico e ampliar a acessibilidade das salas. Vamos lá para o agente 2. Por sua vez, as empresas, mudou de agente. Qual é a ação que ela vai fazer? Deve colaborar com a democratização do acesso ao cinema. Qual será o efeito? Pela cobrança de valores mais acessível e pela construção de salas adaptadas. Belezinha? Ótimo! Então, amadinho, aqui, ó. Feito isso, preste atenção, poderá garantir os benefícios do cinema a todos, como relata o filme Hollywood. Então, aqui já é o fechamento, que concluiu, não deixou nada em aberto. Tá bom? Esse daí, ó, o efeito que serve para as duas propostas de intervenção e fecha. Olha só, o parágrafo, nesse exemplo, ainda a retomada do primeiro repertório sociocultural apresentado, o que colabora com a coerência do texto. Tá vendo? Esse texto aqui tem clareza, né? Tem coesão. Se tem clareza e coesão, é claro que há coerência. Belezinha? Muito bem. Então, vamos lá. O que você, amadinhos, tá? Tem que ter bastante cuidado. Ao iniciar o texto com linguagem pessoal. Qual é essa linguagem pessoal? Ó, amadinho, presta atenção. É aquela linguagem que fica sempre na terceira pessoa, aquela que o sujeito é indeterminado, não dá para identificar o sujeito. É necessário continuar com a mesma estratégia até essa conclusão. Se está em pessoal, vai até o final. Não adianta trocar de pessoa, não, de discurso. Tá bom? Como que você vai fazer isso? Então, tome nota aqui, preste atenção aí, ó.
impessoalização. Olha só. Aqui, ó, eu tenho o primeiro exemplo aqui, essa frase. Eu acredito que a saúde do ser humano depende do ambiente em que ele está inserido e da alimentação que consome. Amadinho, você tem que evitar fazer uso da primeira pessoa. Aqui tá pessoal, tá? Vamos colocar como impessoal. Pode-se afirmar que a saúde do ser humano depende do ambiente em que ele está inserido e da alimentação que consome. Olha só, aqui ó, o verbo está impessoal. Tá bom? Então, evite fazer uso da primeira pessoa. Pode, tanto do singular quanto do plural. Evite o eu e o nós. Ok? Pensamos que a saúde do ser humano depende do ambiente em que ele está inserido e da alimentação. Olha só, pensamos, ainda continua sendo da primeira pessoa? Não é a primeira pessoa do discurso? Vamos colocar como impessoal. Ó, é importante, olha que lindo, considerar que a saúde do ser humano depende do ambiente em que ele está inserido e da alimentação que consome. Tá bom? Fica melhor, tá? Fazer uso da impessoalidade. Tá bom? O que é impessoal? Usar o verbo na terceira pessoa. Tá bom? Do singular. Então, aqui, a linguagem pessoal, olha bem, é uma estratégia utilizada nas redações que recebe as maiores pontuações. Onde, Amadinho? No Enem. Para elaborar um texto impessoal, deve seguir algumas indicações. Olha só, dá preferência à terceira pessoa do discurso. Ele. Trocar expressões como na minha opinião, que na minha opinião é a primeira pessoa do discurso, no meu ponto de vista, tá? Por quais expressões que você vai usar? Convém lembrar, é necessário considerar, entendeu? Faça essa troca. Utilizar sujeito indeterminado. Opa, aquela você tem lá a informação, mas não dá para saber quem fez. Lembra lá? Utilizar a voz passiva. Tá bom? O que mais, Amadinho? Olha só. Agora vamos falar dos modalizadores linguísticos. Que é isso, Amadinho? São os elementos gramaticais ou lexais em que, olha só, elementos gramaticais ou lexicais em que um texto, para evidenciar o ponto de vista assumido pelo autor, para modalizar o discurso, pode-se aplicar as seguintes estratégias. Que estratégias são essas? Olha só, a impunidade existe no Brasil. Existe, tá o quê? Tá no modo que? No modo indicativo, tá bom? Evidenciando o quê? Um fato. Produzir texto utilizando, você pode usando esses moduladores linguísticos no modo subjuntivo, se você for usar verbo, ou no modo indicativo. Quando eu uso o modo subjuntivo, é aquela questão da dúvida, da incerteza. E se você usa o indicativo, é o fato real, da certeza, tá bom? Ó, pode usar verbos auxiliares, usar advérbios e usar adjetivos. Vamos mostrar aqui passo a passo. Olha só na primeira. Em posse dessa afirmação, as empresas de tecnologia podem privilegiar a veiculação de notícias. Então, esse verbo auxiliar está indicando a possibilidade. Pode, não é uma certeza, né? Pode acontecer ou não. Usando o advérbio, certamente, ó, contribuirá para otimizar a experiência dos brasileiros na internet. Um adjetivo, aquela característica, olha só.
Em seguida, é relevante examinar como controle sobre, aí vai citando. Então, você fazendo uso, né, das modalidades gramaticais, verbo, advérbio, tá bom? Adjetivo, isso tudo melhora. E aqui, amadinho, olha só, não fique triste, olha só. Nunca desista, por mais que as circunstâncias estejam desfavoráveis. Você é responsável pelas suas conquistas. É isso mesmo, é você. Quando você vai fazer a sua redação, quando você vai fazer o seu Enem, você que é o responsável. Não adianta você colocar a culpa no outro, é você que é responsável pela sua nota, pelo seu desempenho, no geral, tá certo? É aqui no exame, né, nacional, o Enem, que você vai provar qual é o nível que eu estou. Belezinha? Então, amado, fique tranquilo, tá? Leia, é importante ler, não importa, é um gibi, leia, tá? Ah, eu gosto de ler romance, não importa a leitura, qual é o gênero que você gosta de ler, tá certo? Isso vai auxiliar. Fique atento no que está acontecendo no mundo para fazer essa relação, essa analogia, tá? Tá certo? Não adianta só fazer citação, não, tem que fazer sempre uma relação, tá? A intertextualidade. Evitando o quê? Usar, eu acho, na minha opinião, evite. Deixa lá como impessoal. Belezinha? Então, assim, finalizo, né, esse primeiro momento e aguardo vocês na revisão. Até lá!